Boa noite no nosso podcast aqui, Vem Pra Cá, né? Mais um podcast, você sabe, né? Que toda terça-feira, às 19 horas, nós temos o nosso podcast Vem Pra Cá, sempre com um convidado especial, sempre com um convidado com conteúdo. São vários, já vai para quase um ano o nosso podcast. Pense como foi ligeiro. Graças a Deus, né? A nossa entrevistada hoje, eu preciso dizer, ela já esteve conosco e já está repetindo a dose. Porque, né? A gente precisa de mulheres assim, que falem sobre o assunto que a gente vai falar, e certamente isso vai desencadear uma série de esclarecimentos, de conscientização, de postura das mulheres, não só das mulheres, mas das famílias das mulheres, que é muito importante, tá? Eu vou falar com a doutora Flávia Elaine, ela é advogada criminalista, ela é a presidente da Comissão de Defesa de Direitos das Mulheres da OAB, que tem feito um trabalho de excelência, e é com essa mulher que eu vou conversar, certo? Deixa eu cumprimentar, doutora Flávia Elaine. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Boa noite, Emília. Muito obrigada. Boa noite a todos os telespectadores do podcast. É um prazer estar aqui mais uma vez e mais uma vez também discutindo um tema muito importante, né? Sobretudo diante do cenário atual do nosso estado. Com certeza. E olha, antes de começar meu bate-papo com a doutora Flávia, deixa eu falar dos nossos parceiros, né? Os nossos parceiros que estão sempre dando força para nós aqui. Eu começo pelo o Combo Speed e o Globoplay, que é o Speed Telecom. Speed Telecom. Gente, tem uma promoção de excelência. Não sei se está valendo ainda a promoção. Está valendo? Então, a promoção é a seguinte, aí você tem 750 MB de internet, mais rádio e TV, mais Globoplay, tudo isso por R$ 109,90. Não tem como perder, né? Então, fique ligado aí. Tem também o nosso outro parceiro aqui, que é o Cabeceira Filmes, né? Cabeceira Filmes, que tem sempre um excelente serviço, produz conteúdo de forma profissional, transmissão ao vivo, imagens aéreas, olha o luxo, com drone, animação 2D e 3D. Então, esse é outro parceiro nosso. E o nosso outro parceiro, gente, que é bom pra caramba também, é o Seguro Prime Seguros, está aqui ó, na nossa tela. E se você quiser entrar em contato, você fala com o Lucas lá. E ele tem excelentes propostas para você. Então, vale super a pena. Prime Seguros, esses são os nossos parceiros. E agora sim a gente começa a conversar com a nossa entrevistada, a doutora Flávia. E o assunto não é fácil, mas é realidade. E a gente precisa mergulhar nisso para evitar esse problema para as mulheres, que é feminicídio, não é isso, doutora Flávia? Exato. Tem aumentado muito? Tem nos impressionado bastante, né? Sobretudo esse último mês, o mês de novembro, foi um mês assustador aqui no nosso estado. Registramos 5 feminicídios, então é um número expressivo. Com certeza. E assim, por coincidência, bem no mês em que a gente também entra na campanha, né, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência, e você vê que não é por acaso, e não é bobagem falar sobre isso, pelo contrário, é cada vez mais necessário que as mulheres compreendam os sinais da violência e elas acreditem na segurança pública e, a partir disso, denunciem e protejam as suas vidas. Exatamente. E aí, a doutora, nesse assunto, além dessa estatística que ela traz, além desse assunto que é extremamente necessário, e aqui eu digo a todos os homens que estão nos assistindo, não é mimimi, não é. É a vida da mulher em jogo. E quando uma mulher parte, né, doutora Flávia, o que é que a gente sente? A gente sente que ficam filhos órfãos, famílias sofrendo. Toda vez que eu falo, eu sinto isso na minha pele, me arrepia de me transfigurar, me transferir para aquele local de uma cena que coloca a mulher nessa vulnerabilidade. E olha, não tem classe não, viu? Não tem classe média, alta, baixa. Acontece mesmo, né? E a mídia agora tem mostrado o tempo inteiro que realmente a violência ela é extremamente democrática. Ela vai atingir qualquer mulher, de qualquer classe, qualquer raça. E a gente percebe que até essas mulheres que estão num patamar financeiro mais alto, elas sofrem violência e muitas tinham muito medo, vergonha, na verdade, de partilhar. E isso agora está mudando. As mulheres estão verbalizando o que está acontecendo. E aí, de certa forma, isso encoraja que outras mulheres também percebam
os sinais, através do relato de outra mulher, perceba os sinais dentro da sua relação e, a partir dali, também possa seguir o mesmo caminho. Com certeza. Todo relato de uma mulher vai incentivar, vai fortalecer a outra, além de uma rede que tem preparada para a defesa dessas mulheres, que a gente também cobra muito que essa rede funcione, né? Porque quando... vou até usar uma expressão. É uma rede? Se ela tiver furada, se ela tiver quebrada, lamentavelmente vai fragilizar e vai vulnerabilizar a mulher, ainda não vai acolher como deve, né? Aí eu pergunto, primeiro vamos conceituar, a senhora que é advogada criminalista, ligada a essas questões familiares, esse crime terrível, feminicídio, vamos conceituar o feminicídio? Vamos explicar o que é feminicídio? Porque a gente só ouvia falar de homicídio. Hoje, feminicídio. Então, vamos conceituar para o nosso O feminicídio, ele é um homicídio, né, praticado em mulheres. É um crime que vai ter a característica ali de gênero. Tem que estar muito bem caracterizada a questão de gênero no crime de homicídio praticado contra as mulheres. Então, não é qualquer morte de mulher que vai ser classificada como um feminicídio, mas desde que dentro desse contexto haja uma questão de gênero ali. Então, qual é o tipo de feminicídio que a gente mais conhece e que mais tem sido noticiado? Geralmente são esses casos em que ocorre dentro do contexto de violência doméstica, familiar. Não é o único, mas é o que mais tem acontecido. É o que mais tem chocado também a nossa população. Com certeza. Inclusive, eu queria até que colocasse aqui na nossa tela, nós temos alguns prints de notícias de feminicídios, de mulheres que foram assassinadas, e muitas vezes no interior, mas sempre na cena, aquela cena que deveria ser o asilo, a segurança dela, a proteção dela, né? Eu não sei se o Cabeceira já tem aí para a gente jogar algumas... Olha só, ó, mulher morta a facadas em Lagarto, suspeito é o companheiro. Aí você vai para lá, mulher morta a tiros em Poço Redondo. Aí sempre é o companheiro da vítima. Mulher morta a facadas na frente do filho em São Domingos. Tudo aqui no nosso estado. Suspeito é companheiro da vítima. Mulher morta a facadas pelo companheiro em Aracaju. Todo o nosso estado, não só o nosso estado, mas nosso Brasil, está tomado de notícias assim. E o que acontece com os homens, doutora Flávia? O que acontece com os homens que não aceitam, por exemplo, a finalização de um relacionamento? Você podia também tocar nesse assunto, na sua experiência? É um assunto desafiador, né? A gente tentar entender como é que, depois de tantos anos, os homens eles ainda continuam reproduzindo esse comportamento, né, machista, esse comportamento patriarcal, de achar que a mulher ela é uma propriedade. Porque quando o homem ele não aceita que a mulher encerre um relacionamento, ele tira da mulher a autonomia dela, ele tira da mulher a dignidade de viver a vida dela. Então, a mulher, ela para esse tipo de homem, ela tem que ser subserviente a ele sempre. Então, é difícil que a gente consiga entender a mentalidade de um homem desse nos dias de hoje, mas isso foi naturalizado durante muito tempo na nossa história. Então, a gente está passando por uma fase de muito debate, de muita construção, e a gente olha para essas notícias e fica até se questionando, mas será que já está adiantando? Será que está dando certo? Por que será que ainda está acontecendo de forma assim tão assustadora? Mas isso sempre existiu. A diferença é que agora a gente sabe que o nome disso é feminicídio. Antes era só mais uma morte, mas agora a gente sabe que é um feminicídio e que houve aqui uma questão de gênero muito forte para que essas mulheres morressem. E isso choca a gente. Choca a gente. Isso choca a sociedade, que durante muito tempo ficou como só mais uma morte. Agora, aí a senhora falando aí, eu pensando aqui. Aí quando sai uma notícia como essa que está aí tem um homem que está assistindo em casa, por exemplo, né? O homem está assistindo em casa essa notícia, aí ele muitas vezes é o agressor daquela companheira, mas a notícia é de outra situação, de outro homem, de outra mulher. Então eu acho que ele fica assim, olhando, e eu não sei o que ele sente, porque às vezes ele está praticando essa violência com a companheira dele, está vendo que aquilo é ruim, está sendo condenado pela sociedade e responderá um processo, mas ele não consegue parar da violência contra a própria companheira. Está entendendo o que eu estou falando? Doutora Emília, é impressionante que, assim, em muitos relatos de clientes
que viviam situações de violência, elas traziam o seguinte repertório de fala, de frases que assim eram reincidentes em diversos casos. O homem geralmente diz assim: eu não tenho nada a perder. E isso chega me assusta quando eu lembro. Porque a maioria dos homens que falam que não tem nada a perder, eles realmente acreditam que eles não têm mais nada a perder e eles estão ali para o tudo ou nada. Então, eles não se importam se eles serão presos, se eles podem matar essa mulher e depois eles se matam. Na cabeça deles, eles realmente não têm mais nada a perder. Então, é um adoecimento. O que nós estamos vivendo é um adoecimento na nossa sociedade. Os homens também estão adoecidos, os homens também precisam de tratamento. Exatamente. Ela chegou nesse ponto aí, que os homens também precisam de tratamento, e precisa mesmo. Só se combate E outra coisa, eu vou entrar nessa, depois vou voltar para o feminicídio, só se combate a violência contra a mulher realmente se a gente somar forças com os homens. Porque na hora que aquele homem comete uma violência ou um feminicídio, que já é o final de linha contra uma mulher, ou aquela mulher antes do feminicídio consegue romper o ciclo de violência, sai, ela pode, daquele ali, ela pode se libertar. Mas ele, se tiver outro relacionamento, ele vai repetir com aquela outra mulher, não é? Então, ele precisa de ajuda, precisa somar forças, homens e mulheres, para a gente combater a violência. Agora mesmo, dia 6, recente, nós tivemos uma audiência, queria até que colocasse o card da audiência, não sei se tem aí, Camila, o dia municipal de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Foi uma audiência muito interessante, muito forte. O tema diz isso, né? E tem um projeto nosso também nesse sentido, né, de dia municipal, para que os homens entendam que eles são importantes nesse processo. É importante. A campanha do Laço Branco, né? O dia 6 de dezembro, ele vem com essa campanha que é uma campanha já de alcance internacional, em que os homens eles assumem esse compromisso de trazer também essa participação ativa no enfrentamento à violência contra mulheres. Não adianta que só as mulheres estejam aqui lutando pelas suas vidas. Os homens precisam fazer parte desse movimento, precisam apoiar, precisam desconstruir esses conceitos que estão dentro da nossa essência. Nós, mulheres, também reproduzimos o machismo em muitos momentos, mas nós estamos abertas a desconstruir e reconstruir um novo pensamento, né? Uma nova forma de viver, uma forma de viver sem violência. Sem aceitar violência, sem reproduzir violência. Com certeza. Não deu certo o relacionamento, gente. Não deu certo. Que pena, mas tem que seguir em frente, né? A mulher segue o caminho dela. Se gerou filhos nisso, maior é a responsabilidade. Imagine o pai tirar a vida da mãe, deixar os filhos órfãos. Que trauma terrível. Isso tem acontecido em uma velocidade tão grande. E é bom que a senhora também fale sobre o feminicídio, no sentido de que o feminicídio agrava a pena, né? Aumenta a pena. O feminicídio ele vem como um agravante. Um agravante, um tipo penal. E já tem até projeto hoje em dia para virar um tipo penal diferente. Então, está tramitando ainda. Então, mas pode ser que um pouco mais para frente a gente tenha o feminicídio e o homicídio exatamente. separados dentro do Código Penal. Então, assim, a gente já percebe que o simples fato de um homem matar uma mulher por ela ser mulher ou pelo menosprezo da condição de gênero, já traz para ele, além da pena normal, o agravante da pena vai aumentar. Mas, mesmo assim, isso não intimida ou freia o homem que está decidido a finalizar a vida de uma mulher. Com certeza. Doutora Flávia, outra coisa que eu queria que a senhora falasse aqui para os nossos inscritos no nosso canal, aqueles que têm acompanhado, inclusive, por favor, se inscreva no nosso canal, Emília Correia, é importante. A gente tem levado, através desse canal, conteúdos importantes para a nossa vida, e eu tenho aprendido demais com os nossos convidados. A senhora vem para cá, mesmo a gente tem nessa pauta, eu aprendo muito com a senhora. Outras mulheres passaram por aqui, homens passaram por aqui, de áreas diferentes, e a gente tem aprendido muito. Aí, queria que a senhora falasse um pouco para as mulheres que estão nos acompanhando, e não só para as mulheres, mas para os homens também, os sinais que as mulheres têm que entender, que já está no caminho e que pode, infelizmente, chegar no ponto final. O ponto final é um feminicídio.
é o ponto final. Mas antes disso tem muita Tem coisa, muita né? coisa. Conta um pouquinho pra gente. Olha, o primeiro ponto é que a gente tem que estar aberto para enxergar. É difícil, a gente está numa relação, ninguém entra num relacionamento achando que não vai dar certo, ou enxergando desde cedo os defeitos do outro. É natural que a gente entre romantizando muitas situações. Nós fomos criadas também dessa forma, romantizando o relacionamento ideal e que seria um relacionamento para a vida inteira. Todo mundo já sonhou em algum momento com isso. Mas a realidade nos coloca diante de outras situações. Então, hoje, quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente precisa estar atento ao comportamento dessa pessoa. É uma pessoa agressiva? Ah, mas ele nunca me bateu. Às vezes, a violência ela é muito mais intensa e prejudicial à mulher quando ela é a violência psicológica, por exemplo, não precisa de um tapa. Mas a agressão psicológica, ela causa um dano à saúde da mulher, que em alguns casos esse dano pode ser até irreversível. Ou então ela demore muito tempo a conseguir restabelecer a sua saúde psicológica. E a sociedade ainda tem aquele hábito de achar que a violência só é violência se ela for física, se deixar uma marca. E não é assim. Não é, olha, começou com hostilidade. Observe, tenha cuidado. Ative o sinal aí. Exatamente. Começou com xingamento, começou a tentar dominar a sua vida, restringir onde você deve ir, o que fazer, o que não fazer, com quem falar. Afasta você dos seus amigos, da sua família. Tudo isso são sinais perigosos. Não deixa você à vontade, nos lugares você fica sempre tensa. Isso. Porque se você mudar de posição e tal, pode gerar um problema. Isso é um sinal, né? É um sinal. Então, tem que separar as coisas. Ciúme excessivo não é amor. Não é, pode ser algo muito perigoso. Então, a gente precisa ir enxergando. E outra coisa, a ameaça, ainda que seja sutil, ela é de extremo sinal alerta máximo. Máximo. Não, para acontecer um feminicídio, não precisa necessariamente que primeiro ele tenha te dado um tapa ou um empurrão, não. Isso. Porque, em muitos casos, o feminicídio ocorre sem que essa mulher nunca tivesse passado por uma situação de violência física naquela relação. Então, não espere que, como ele nunca me bateu, ele nunca terá coragem de me matar. Ele terá, sim. Então, sinal de alerta para todos os indícios. Converse percebeu uma situação diferente? Converse com um amigo de confiança. Se tiver a oportunidade de conversar com uma psicóloga, é o melhor caminho. Uma terapia pode ajudar a que você até se encoraje, porque muitas mulheres não têm coragem de enxergar o que está acontecendo na sua relação e, a partir dali, buscar romper aquele ciclo, ou buscar ajuda, ou fazer uma denúncia. É um caminho muito difícil e, às vezes, solitário para essa mulher. Então, buscar o apoio para seguir esse caminho é o cenário ideal. E aí a gente fala também aqui, né, e a gente falou já no início, né, doutora Flávia, às vezes a gente pensa assim, que esse tipo de violência só acontece com as mulheres menos favorecidas, com as mulheres hipossuficientes economicamente falando. Não é. A gente teve um exemplo recente de uma famosa, linda, maravilhosa, talentosa, que foi a Ana Hickman. E quando a gente fala sobre ela, não é porque foi com ela. Não. É porque, como ela é famosa, fica mais fácil das mulheres entenderem que aconteceu com ela, acontece com qualquer uma se não tiver atenta. Aí tem a questão daquela mulher que tem a dependência econômica e não consegue sair do ciclo de violência. Não tem isso? Tem muito. Pois Muitas mulheres deixam de romper esse ciclo porque não sabe. Dependem economicamente daquela relação. Às vezes tem filho, às vezes ela não trabalha. E em alguns casos, né, há muita chantagem até. Perfeito. Vou tirar tudo, vou te deixar na rua. Às vezes a mulher já está até numa faixa etária, ela já suportou tanto, um pouco mais avançada, que o mercado de trabalho está fechado, ela não se preparou. Então ela se sente realmente escrava, refém daquela situação. No caso, por exemplo, de outras mulheres que às vezes não têm dependência econômica, mas têm dependência emocional. Que é
é que só sabe quem passa. Às vezes você tá de fora, acha que você nunca vai viver uma relação de dependência. Mas, gente, às vezes a nossa sociedade ela já anda tão adoecida que hoje quase todo mundo tem algum tipo de transtorno, verdade, algo assim, vai verdade. desenvolvendo. Nós estamos vivendo numa era que tá assim, assustadora. Então, pode ser a próxima pessoa que passe por isso, pode ser eu também. Qualquer um de nós. Nada me isenta. Exatamente. Eu posso saber conhecer a Lei Maria da Penha do início ao fim. Isso não me isenta. Então, as mulheres, elas podem sim sofrer a dependência emocional. E é difícil. Elas precisam de um acompanhamento psicológico para conseguir. Precisa mesmo. Então, quando for assim, por tudo que a doutora Flávia falou e por esse bate-papo aqui nosso, nesse podcast, é procurar ajuda. Eu atendi recentemente, doutora Flávia, e sei que a senhora atende e tem muitos casos assim, de uma mulher já na faixa de seus, acho que 60 anos, totalmente afetada mesmo, com medo de sair de casa, com medo de perder o espaço, não sabe como fazer. Dá dó, dá vontade de você pegar, colocar no colo, sabe? E levar para proteger, para colocar no lugar, porque ela já não tem mais condição de tomar atitude nenhuma e sendo psicologicamente totalmente violentada, sabe? Então, coisas assim, alguém, uma amiga dessa mulher tem que pegar, dar a mão e levar, né? Isso. Aí a gente já desperta para essas outras mulheres. E quando não consegue pegar na mão e levar, às vezes essa outra amiga que não quer se envolver pode ajudar de outra forma, uma denúncia anônima. Exato, perfeito. É um caminho também de ajudar sem se expor. Muita gente sente insegurança, né, de participar ativamente ali desse processo de ajuda, mas a gente tem como ajudar outra mulher sem estar se colocando numa situação de exposição. Então, percebe que tem uma amiga, uma vizinha que está numa situação de violência, você já viu que é recorrente aquilo e que ela não consegue romper aquele ciclo, você pode ajudar sem ninguém saber. Ela precisa saber. Exato, nem ela precisa saber. Nem ela, porque até você protege ela. Exato, protege. Então, assim, a gente precisa conversar e mostrando para essas mulheres o caminho. Um dado assustador, doutora Emília, é que dentro desses índices de feminicídio que nós temos aqui no nosso estado de Sergipe, a maioria dessas mulheres que morrem, elas não denunciam, elas não têm medida protetiva. Então, nunca teve um boletim de ocorrência dessas mulheres, nunca teve um pedido de medida protetiva. Então, a gente precisa entender isso também. Por que será que essas mulheres não pedem a ajuda do Estado? Quais são os pontos, então, que a gente precisa melhorar? O que está faltando? Está faltando conhecimento? Está faltando encorajamento? Está faltando acolhimento nas instituições? A gente precisa perceber tudo para que a gente possa cada vez mais ir melhorando o acesso dessas mulheres à garantia de seus direitos. Com certeza. E eu já recebi, por exemplo, algumas reclamações de mulheres que, quando houve as atrizes da rede de proteção à mulher, e quer seguir, às vezes acaba sendo frustrada em determinado ponto da rede ou em atendimentos especializados e feito por mulheres que não acolhem, que é outro problema que a gente precisa trabalhar. As mulheres que estão na rede devem ser preparadas para acolher e não acusar e dizer não, porque já teve situação, doutora Flávia, de mulheres que foram à delegacia, como não sofreu nenhum murro, nenhum tapa, fazer essa mulher voltar, não, volta, a senhora não foi agredida, ele não bateu, ele não esmurrou. E ela já totalmente afetada psicologicamente, parecendo que quem está cuidando desconhece a lei. Aí desencoraja uma mulher dessa, ela não volta nunca mais. Ela desiste, ela diz, não, aqui eu não vou ter proteção. Pelo contrário, aqui eu fui julgada mais uma vez. Isso, eu não quero. E algumas já disseram pra gente, até mesmo em audiências públicas, já se levantaram uma ou outra para dizer, eu não acredito nisso, eu tô cansada, eu saio de casa com medo. Eu vou para a calçada com medo. Eu não me sinto protegida por essa rede. Então, a rede normalmente tem que fazer o trabalho, tem que ter o apoio público, Sim. Tem que ter o apoio privado, Exato. Né? Emília, teve um caso que eu atuei, não foi aqui no estado de Sergipe, foi um outro estado. E eu fiquei impressionada que como a coisa
corre frouxa, sabe? E olha que a sorte dessa mulher que ela tinha uma advogada do lado dela. Eu fiz o boletim de ocorrência dela virtual, porque ela não podia ficar na cidade, era uma cidade interior, pequena. Então, fiz virtual. Na hora que encaminhou para a delegacia do local, eu já entrei em contato e já tentei agendar a oitiva, né? Difícil. Aí, Imagine, ó. demorou uns dias, aí disseram, não, ela pode vir aqui a qualquer momento que a gente vai fazer. Tá. Ela foi lá. Na hora que ela chegou lá, ninguém quis fazer a oitiva dela. Aí eu imediatamente fiz o pedido de medida protetiva e direcionei já para o judiciário. Fiz e mandei. E aí, para minha surpresa, aí o juiz recebe o pedido e ele não deferiu, encaminhou para o Ministério Público. Passou 6 dias para dar um parecer. E eu cobrando no meio desse tempo, quando cumpri o prazo, 48 horas não deferiu, eu manifestava lá. E coloquei lá que ela já tinha sofrido violência institucional na delegacia. Repare. E botei novamente. A cada movimentação que eu fazia no processo, eu já colocava. Mas, olha, é impressionante. Só funcionava quando eu ligava e ameaçava. Se não sair hoje, eu vou ter que vou levar para a corregedoria. E aí foi assim, foram vários dias. Era na força do braço, praticamente. Isso, juro para você. Foram vários dias até conseguir a medida protetiva dela. E só consegui porque foi muita luta, assim, foi ameaça, praticamente ameaça. Olha, ou sai hoje, esse negócio tem que sair daí e passar para... Ou eu vou fazer isso. Isso. Mas se não fosse, eu tenho certeza que ia rolar meses lá. Ia rolar meses, iam engavetar, iam fazer qualquer coisa. E aí, essa mulher, se ela tivesse na mira do feminicídio, ela já era estatística. Já tinha passado para lá, para outro mundo. A gente teve aqui recentemente também um podcast muito legal com a doutora Stephanie, que é especialista em reconhecimento facial, e com a Thaís, que foi vítima naquele evento do Precaju, do reconhecimento facial. Tudo isso é violência em torno da mulher. E esse reconhecimento facial não tem a segurança, principalmente... Aí repare, viu? Que coisa. Principalmente para as mulheres pretas, negras. A estatística é de erro maior nas pessoas pretas. Quer dizer, as pessoas vão se divertir e um reconhecimento facial desse, equivocado, expõe, constrange. Ela é mãe de um filhinho de 6 anos, que ficou tenso, achando que a mãe ia ter um problema. Quando a mãe chegou, ia ser presa, quando a mãe chegou em casa e tal. É muita falha, é muita coisa em torno da mulher. E o que a senhora fala em relação às instituições é que precisa haver uma capacitação, uma conscientização da aplicação da lei, principalmente quando diz respeito às mulheres. Exato. E nas comarcas de interior, não só comarca, mas assim, nos interiores, isso precisa ser... Mais ainda. Mais ainda, porque é cidade pequena, todo mundo se conhece. E corre, não aconteceu nada. O que era para ser segredo de justiça... Não é. Não é. Ninguém fica livre, né? Nem a Ana Hickman ficou livre do segredo de justiça. Ela faz o boletim de ocorrência, na mesma hora o boletim já vaza. Sai um despacho no processo dela, todo mundo fica sabendo. Então, as mulheres, quando veem isso acontecer, também pensam, poxa, eu já sofri tanto com o fato, eu vou ter que sofrer também com essa exposição. Exatamente. Aí ela prefere, às vezes, não sofrer e pagar o preço de chegar na reta final, que é o tal feminicídio. Não é isso? Isso. Eu queria que a senhora pensasse aí em alguma situação que tocou muito a senhora, né, nessa sua jornada de defender as mulheres dentro dessa área criminalista, também de famílias. Queria que a senhora pensasse isso. Enquanto a senhora pensa, tem uma coisa que me veio à cabeça, que é um vídeo que eu tive acesso na internet, já tem algum tempo, que me tocou muito, que é aquele velho pedido de desculpas com flores. Não sei se você já viu esse vídeo. Gente, é tão forte. Porque, por exemplo, o companheiro, enquanto isso, vai pensando numa coisa importante aqui, em um fato que traga aqui, tá? Quando um companheiro, por exemplo, batia na mulher, ele machucava o rosto dela, aí logo depois ele vinha com um buquê de flores e pedia desculpa, ele perdeu a cabeça, e ela, né, entendia aquilo e dava desculpa e vamos lá, do zero de novo. Daqui a pouco, outra agressão, outro buquê de flores, outro pedido de desculpa. Não para. E ela sempre cedendo às desculpas sem tomar
atitude. Ou seja, que no final, eu chego a ficar arrepiada, o buquê de flores que chegou foi pro sepultamento dela. Não deu mais para. Então, é muito forte isso. Tenha muito cuidado também com os pedidos de desculpas, de situações graves que vão se agravando, porque não se freia o ciclo da violência. Tem algum fato que a senhora relata aqui para nós que tocou muito aí no seu coração? Eu sei que são muitos, né? Mas olha, você falou das flores, eu lembrei de um fato que já tem alguns anos e na época eu fiquei assim eu fiquei muito mexida com o caso. A mulher, ela já estava tentando se desvincular, se afastar, e ele ia perseguindo. Já tinha medida protetiva, ele ia no local de trabalho dela, ela trabalhava num caixa, ele chegava com flores no caixa, pegava ela assim por trás e ela ficava totalmente assustada, porque ela sofria violência física em casa. Ele usava aquela arma, aquele taser, aquela arma de choque, né? E agredia ela com aquilo também. Meu Deus. E, então, quando ela se afastou, uma coisa que ele fazia era mandar ligações, mandar mensagens para ela com o barulho daquela... Era horrível. E, às vezes, ele passava em frente à casa dela com aquele negócio, fazendo aquele barulho e aquilo... Parece coisa de filme, né? E ele deu uma data para ela. Se ela não retornasse para ele até o Natal, no Natal ele matava ela. E aí foi chegando... Quando eu conheci ela, já é meados do mês de dezembro, então ela trouxe esse fato. Quando eu vi, fiquei desesperada, fui correr atrás, movimentar a rede toda para poder dar uma solução para aquele caso. E aí, já perto do recesso, então, ele fazia isso, ele levava flores, e aí, quando ela não respondia da forma como ele queria, teve um dia que ele levou as flores murchas, jogou assim, chegou lá e jogou. E ninguém pegava ele, ninguém chamava a polícia. Um dia a polícia chegou e não levou, ele estava com um canivete nesse dia, e a polícia não levou, pegou, abordou ele, conversou e liberou, sabendo que tinha uma medida protetiva. E essa mulher adoecendo cada vez mais, isolada no trabalho, porque ninguém queria estar perto dela. E aí, depois, sempre quando isso acontecia, ela compartilhava as mensagens comigo. E no último dia, antes do recesso, nós conseguimos a prisão preventiva dele. Graças a Deus. Naquele Natal, graças a Deus, aquela mulher pôde ter uma ceia de tranquilidade com a família dela, sem a ameaça de que aquela seria a última da vida dela. Graças a Deus. Olha, e aí ela me toca no Natal está se aproximando. Natal está se aproximando. E no Natal, existem várias promessas de que eu vou mudar, não é? Eu vou mudar, meu amor, eu te amo, não quero te perder. E o ciclo de violência só agravando. Fique atenta, mas atenta mesmo, né, doutora Flávia? O que a gente quer aqui, que eu fico imaginando os homens assistindo e achando que um podcast como esse pode ser algo contra ele, né? Não. Não é. Não, é um chamamento mesmo, é um apelo, né? Eu queria que a senhora também falasse sobre isso, porque ficam rotulando as mulheres que falam sobre isso como a história do mimimi, que ninguém aguenta mais essa história e tal. Isso também é ainda aquela questão de que ainda não chegou à conscientização que isso realmente é uma coisa séria. É uma pauta muito séria. Aqui a gente está falando de vidas, das nossas vidas, né? Da vida de quem gera vida também. Perfeito. Então, todo mundo precisa se comprometer. Os homens não são uma ameaça. Não são todos os homens que não prestam. Não, Deus me livre. Tem tantos homens maravilhosos aqui vivendo ao nosso redor. Com então, certeza. que esses homens maravilhosos nos ajudem a encontrar, a identificar esses que não são, corrijam quando tiverem a oportunidade também, porque a violência começa, às vezes, numa brincadeira, aquelas brincadeiras agressivas, e se alguns apelidos que afetam a mulher. E se você não repreende aquilo ali, você, de certa forma, está deixando um pouco a violência ir correndo, e aquilo pode ir aumentando. Então, o papel do homem é um papel de parceria fundamental. Perfeito. Na nossa vida, na nossa luta. Nós não queremos viver pisando na cabeça de ninguém. Nós queremos caminhar ao lado. Perfeito. Caminhando junto, confiando. Perfeito. Esse seria o mundo dos nossos sonhos. Poder ter um parceiro, se quiser ou não, mas ter um parceiro que a gente possa confiar. E todo mundo tem
o desejo de ser amada e de querer amar também outra pessoa. E é muito bom. O amor é uma coisa maravilhosa. Com certeza. É um sentimento maravilhoso. E a gente fica com medo hoje de amar, porque a gente vê tanta coisa... Não sabe quem está por trás daquilo ali, né? Aí tem que correr o risco de iniciar um relacionamento, às vezes está pensando que está pegando o príncipe e nada de príncipe. Até porque príncipes não existem, né? Isso. Todos nós temos defeitos, temos falhas, mas temos virtudes também, né? Então é isso que tem que pesar, né? Tem, doutora Flávia, também a senhora falou outra coisa muito importante. Eu fiz, cada um de nós, eu, você, quem está em casa nos assiste, pode contribuir para essa violência ser minimizada, né? Cada um. Na minha função ali, eu não sei se já tem aí, Camila e nosso querido Cabeceira, algumas leis hoje já são leis de nossa autoria. Tem a Lei 5.393, que aí a nossa contribuição para essa pauta das mulheres. Tem algumas leis hoje, por exemplo, institui o procedimento de notificação compulsória de violência contra a mulher nos serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do município de Aracaju. Se você tiver, coloque ela aí, que só para ilustrar. E isso, muitas vezes, as mulheres afetadas, que têm violência mesmo, no caso aí física, vai para uma UBS, um posto de saúde, chega com o rosto, com aquela coisa preta, e não quer dizer, porque tem medo de dizer que foi violência sofrida pelo companheiro, pelo marido. E hoje a notificação obriga o profissional médico, que entende que aquilo não foi uma queda da escada, não foi um escorrego no banheiro, né? Colocar na notificação realmente do que se trata. Essa é a lei. Ela é curtinha, mas ela é de extrema importância. Então, coloca isso no formulário, já gera uma prova lá na delegacia, que talvez ela não tenha coragem de Emília, dizer. sabe uma coisa que eu sempre faço nos processos em que eu atuo? Quando tem violência física, que a mulher passou por um atendimento, eu peço que oficie a unidade de saúde e peço um relatório detalhado de todos os gastos que foram colocados ali para que aquela mulher restabelecesse a saúde delas. Mas isso, na prática, doutora Emília, ainda tem muita dificuldade, viu? Então, assim, já é até algo que a gente possa pensar aqui para, quem sabe, uma futura proposta legislativa, para que, olha, essa já é muito boa, quando a notificação compulsória. Então, quem sabe pensar aqui, para quando essas mulheres chegarem lá, identificou que é uma situação de violência, já pode fazer esse detalhamento, já deixa lá, porque vai precisar para o processo. E precisa mesmo, porque às vezes ela começa... Ele precisa indenizar o Estado desse custo aqui. Com certeza. Isso é ótimo, viu? É uma proposta boa, Camila, para a gente pegar aí e fazer um projeto de lei nesse sentido também. Tem outra também que institui o dia 6 de dezembro, Dia Municipal da Mobilização, que foi a audiência que aconteceu no nosso dia 6, para gerar a conscientização de que os homens têm que estar junto com a mulher nesse combate à violência, que é a Lei 5.445. Essa também é muito importante, foi nossa contribuição. Teve mais uma aqui, que aí eu estou divulgando, conversando com ela aqui, divulgando para quem está nos acompanhando, né? E prestando contas, nosso trabalho ali, né? Que a outra é instituir o Dia Municipal da Menina, porque as meninas estão sendo muito violentadas dentro de casa. Meu Deus do céu, a senhora deve ter conhecimento de vários casos, às vezes pelo próprio pai, pelo avô, pelo namorado da mãe, pelo irmão, né? Então, a menina tem sido muito alvo. Então, também é uma contribuição de chamar a atenção para proteger essa menina. Não é uma lei que tem uma aplicabilidade. Aliás, o que a gente nota, o que não falta é lei, né? Sim. O que não falta é lei. Aí, lamentavelmente, essa daí também é uma coisa importante que a gente fica buscando acontecer. E várias outras que tem aqui também, mas é como a senhora falou. Por exemplo, me sugeriu uma aqui agora, senhora. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu digo isso nos debates com as mulheres, tanta legislação, e uma vítima estava numa audiência pública dessa e fez, não aguento mais tanta lei,
Eu não quero a lei, eu quero a aplicação da lei. É que a lei, ela O tem efeito da lei. eficácia, isso É. mesmo. A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do De mundo. proteção. Mas ainda, ela não é uma lei que é totalmente cumprida. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, diz que a mulher, ela deverá ter uma assistência jurídica desde o primeiro momento em que ela vai à delegacia e registra a sua ocorrência. E na prática, a gente ainda não enxerga isso acontecer. Então, o Estado precisa dar condições para que essa mulher tenha essa garantia. É diferente quando uma mulher vai na delegacia sozinha e quando ela vai acompanhada de uma advogada ou um advogado. É diferente. É diferente. Porque, assim, você precisa entender, trabalhar nessa área é trabalhar de forma multidisciplinar. Você precisa conhecer para além do direito, conhecer a rede, ter a escuta ativa, né, muito bem trabalhada, porque muitas mulheres elas não têm coragem de falar tudo num primeiro momento, nem de identificar no primeiro momento. Verdade. Então você precisa estar muito bem alinhada com terapia, enfim. É um olhar multidisciplinar. É um olhar realmente de interdisciplinar, humanizadíssimo que tem, senão ela não vai, né? Ela não vai. Então eu fico só imaginando se essa mulher não encontra isso e ela já está totalmente afetada, ela já está presa dentro dela própria, né? Com tanta fragilidade. Não tem como. Aí eu repito que a doutora Flávia falou aqui já. Quando for assim, não tiver condição, a amiga que não consegue nem levar, faça denúncia anônima. É uma forma excelente de ajudar, né? Isso. Eu não sei se chegando, doutora Flávia, a denúncia anônima chegando lá, e aí, digamos que os atrizes e atores da polícia, da justiça, chegando nessa mulher, se ela vai confirmar ou não. Mas em alguns casos, ela até nega, sabe? Eu já percebi, já acompanhei alguns casos que ela nega, mas se tivesse uma equipe ali, multidisciplinar, na minha opinião, doutora Emília, eu acho que toda delegacia de grupos vulneráveis, o atendimento deveria ser com uma psicóloga também. Às vezes até antes do registro da ocorrência. O atendimento deveria passar por uma psicóloga, depender do caso. A gente vê que a mulher está muito vulnerabilizada. Eu acho que se ela tivesse ali aquele fortalecimento primeiro com uma psicóloga, poderia ser, o encaminhamento já seria diferente. Então, eu acho que a estrutura ainda precisa melhorar. Precisa muito melhorar. E a gente precisa somar nisso, porque às vezes a gente pensa que não está acontecendo, mas já está acontecendo. Porque por isso que é importante, claro que a gente não quer, nem deseja, nem nada que mulheres de visibilidade e mulheres famosas passem por isso. Mas se passarem, não guarde, porque o chamamento que essa mulher faz, no caso, vamos voltar para Ana Hickman, que foi mais recente, assim, das famosas, né? E que teve a coragem, mas olha, quanto tempo ela levou também, e veja que ela é uma mulher bem estruturada, né? Ela sofria. Aí alguém pode perguntar, vem cá, doutora Emília, o assunto com a doutora não é feminicídio? Mas é porque para chegar no feminicídio, tudo isso acontece. Tudo faz parte. Tudo isso acontece. É feminicídio, mas para chegar no feminicídio, tudo isso acontece, né? Olha coisa, o marido dela, ela disse que chamava ela de gorda. Imagine, a Ana Hickman gorda. Nossa. E às vezes, quando a gente está afetada, a gente acredita. É. A gente acredita. E isso significa que a gente já está afetada emocionalmente, psicologicamente, já precisa de ajuda, né? Agora, voltando, quando uma mulher dessa passa por isso, não deixe de colocar para fora. Claro, se prepare para colocar para fora, porque para uma pessoa pública é tudo muito mais complicado, mas é necessário para salvar outras mulheres, despertar outras mulheres. Não é assim, doutora Flávia? É assim. Trazendo esse gancho ainda da Ana Hickman, teve um ponto que eu achei que foi bem interessante desses debates últimos, que foi com relação até ao próprio divórcio em si, o pedido de divórcio em si, que muitas pessoas não sabem e também ficou uma dúvida muito grande, porque a forma como foi publicado gerou muita dúvida. Alegaram que ela teve um pedido negado do divórcio e pela Lei Maria da Penha. E isso é importante trazer também para o conhecimento. Excelente. Que a Lei Maria da Penha, ela tem essa possibilidade
possibilidade de que o pedido de divórcio possa ser feito na vara especializada da violência doméstica. Mas nem todo lugar do nosso Brasilzão existe vara especializada. O nosso estado, por exemplo, só tem uma vara especializada na capital. Então, essa não é a realidade do país. É uma exceção de uma exceção. E, mesmo assim, quem está atuando num caso como esse precisa enxergar. Será que é melhor realmente fazer o pedido na vara de violência? Ou será que é melhor direcionar para a vara de família? Eu sempre acho melhor direcionar para a vara de família. Até porque, ainda que faça o pedido de divórcio numa vara de violência, que a lei permite que faça, na vara de violência doméstica não se discute partilha, não vai discutir. E esse geralmente é um ponto muito forte, nas dissoluções ali das relações. Verdade. Então é muito melhor que se jogue todo esse problema para a vara de família. Aí depois disso veio um outro questionamento. Mas a vara de família nem sempre ela tá afinada com as questões de gênero. E esse também é verdade, também é um ponto verdadeiro. Mas isso não quer dizer que você, enquanto advogada, que vai estar ali naquele caso, não tenha que provocar. Hoje nós temos protocolos que a gente pode exigir. Eu sempre uso em todas as minhas petições o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, é uma inovação, o CNJ já transformou isso numa resolução e a gente tem como aplicar ali de diversas formas. O protocolo é enorme, mas é muito bom, é muito positivo. Às vezes o juiz vai dizer, não conheço isso, mas não é porque não conhece que vai deixar de aplicar. Então, a gente vai lutando ali, vai mostrando e vai construindo e vai mudando o cenário. Se o juiz não conhece, passa a conhecer. Passa a conhecer. Porque tudo é assim, tem coisas no direito, né? E em tantos processos que eu já atuei, que você atua, que a gente nota o seguinte, tem coisas que chegam, peraí, mas isso aqui nunca aconteceu aqui. Mas tá lá na lei. Tá na lei, então vai começar a acontecer. E quem faz acontecer é o advogado. Nossa, né? E as mudanças acontecem, depois a gente vai vendo que as decisões vão vindo já com essa perspectiva de gênero. Outro dia eu estava vendo uma decisão que fiquei tão até feliz, assim, poxa, que bacana, da leitura mesmo, sabe, como veio o embasamento já com todos esses recortes de gênero, poxa, estamos evoluindo muito. Estamos evoluindo, em termos de legislação, eu não tenho dúvida, nós só precisamos correr um pouquinho mais em termos da aplicação das políticas públicas que a gente tanto fala, né? E isso sim, a gente precisa correr um pouquinho mais. Mas a gente já esteve muito mais distante, né, doutora Flávia? Já estivemos muito distantes. E hoje a gente percebe que, assim, estamos avançando. E cada vez que a gente debate, vê os avanços acontecerem, a gente ainda percebe aonde precisa melhorar. A gente sabe onde tem que melhorar. É verdade. Mas a gente precisa também observar que nem tudo depende de boa vontade de pessoas. Às vezes é o próprio sistema que não dá o suporte para que as instituições funcionem totalmente. Exatamente. Então, temos excelentes legislações, temos sim, mas agora precisamos de condições para que toda essa rede possa funcionar. E essa rede funciona quando a gente começa a cobrar, quando tem uma doutora Flávia, por exemplo, como presidente da Comissão de Mulheres da OAB, como tem uma doutora Flávia ali em um fórum, e algumas vezes, quando precisa, numa delegacia, quando aqui está falando sobre o assunto de forma com propriedade, como profissional, como mulher. Então, é aí que a gente começa a ver que a coisa vai incomodando, sabe? E fazer aquele chamamento para os homens. Por favor, entenda que a situação é muito séria. E tocar em mulher é tocar em família. É tocar em família. Tocou numa mulher, você tocou numa família. E isso a gente não pode admitir, que aquela família seja desfeita, seja extinta com um feminicídio. Por causa de coisas que podem ser contornadas, não é? Com certeza. Se a gente pedir ajuda. O homem precisa de ajuda? Sim. A mulher precisa de ajuda? Sim. Também. A família precisa de ajuda? Sim. Vamos ajudar. Vamos fazer a nossa parte, né? Às vezes a mulher tem pena de denunciar. Então, não é? E acha que um dos grandes medos que eu ouço muito no escritório, eu não quero que ele seja preso. E eu preciso dizer isso para vocês, mulheres. Olha, a importância de vocês denunciarem e de solicitarem uma medida protetiva. Hoje, no rol das medidas protetivas, eu acredito que em quase todo o estado aqui, onde eu tenho acompanhado, há já ali, quando não houver
o advogado ou a advogada pode solicitar a inclusão da participação desses homens nos grupos reflexivos. Não importa se na comarca que você está atuando tem ou não tem. Se não tiver, eles vão ter que dar um jeito de colocar, vão ter que criar o grupo. E é por isso que é bom que a gente peça, porque obriga que aquilo passe a existir. E quando esses homens participam dos grupos reflexivos, nós já sabemos, através das pesquisas, que o índice de reincidência ele é muito baixo. Perfeito. Então, é uma forma que a gente tem já de tratar um pouco esses homens que estão naquele contexto de violência também. Então, quando eles passam pelo grupo reflexivo, dificilmente eles retornam a praticar os episódios de violência. Então, é um ponto de encorajamento também para vocês, mulheres, que vocês, se vocês não querem ver esse homem que é preso, mas pense que vocês também estarão ali dando uma oportunidade para que eles possam ressignificar o comportamento deles. E a gente já assistiu depoimentos de homens que participaram de grupos reflexivos e se analisando, reconheceu que precisava daquilo, de estar em um grupo reflexivo, de mudança por dentro, de entender que falhou muito, de pedir um pedido, de fazer um pedido de perdão, e aí jamais aprofundado, não voltando mais, buscando controlar seus ímpetos, aprendendo de novo, né? Na verdade, aprendendo a nova situação que requer isso da sociedade, dos homens e das mulheres. Não é isso, doutora Flávia? É isso mesmo. E aqui no estado eu já vi alguns grupos de homens surgindo, que já com esse propósito de discutir a masculinidade saudável. E isso é muito bom. É muito bom que os homens possam se permitir e possam participar dessas discussões, entendendo que isso só proporciona uma melhoria para toda a sociedade. Você começa a melhorar como ser humano, você começa a melhorar dentro da sua casa, dentro das suas relações interpessoais, e isso vai reverberando de uma forma positiva para todo mundo. E é isso que nós queremos, ó. Aí eu digo que papo bom, rapidinho, vai acabando. Você acredita que já está acabando? Já está acabando, mas eu quero que, doutora Flávia, alguma coisa que a senhora entende como importante e que não foi tocada, ou que até foi tocada e vale um destaque, fique à vontade para falar com as mulheres que estão nos assistindo, as que vão nos assistir depois, porque esse podcast vai estar lá publicado sempre, então você vai ter acesso sempre, deixando recados, orientações, finalizando a sua fala para que essa mulher esteja sendo encorajada a sair desse ciclo de violência e não passar pelo feminicídio. Bom, mulheres, eu entendo que estar numa situação de violência é estar num cenário de muita dor, de muita dúvida, de muita angústia. E a gente sabe que é um processo que não é igual para todas as mulheres. E é importante que vocês saibam que vocês precisam despertar para romper esse ciclo e assim resguardar a sua vida. É preciso quebrar esse ciclo de forma imediata, porque nós estamos vendo que o nosso cenário de segurança aqui no nosso estado tem sido assustador. Então, cuide do seu bem maior, que é a sua vida. Denuncie. Busque ajuda. Se não estiver encorajada ainda para fazer isso, busque um suporte que possa te amparar e te conduzir de forma segura. O processo, ele pode também ser um caminho desconhecido para muita gente, um caminho desafiador, mas ainda assim é um caminho que pode garantir a maioria das mulheres que buscam a justiça, pode sim garantir segurança, pode sim garantir a sua vida. Então, você não está sozinha, busque apoio, busque a rede e salve a sua vida. É isso aí. Esse é um recado que você tem que deixar registrado aí dentro de você, sabe? O feminicídio, que é... Veja quanta coisa a gente falou, né? A gente falou das questões emocionais, psicológicas, das gracinhas que você ouve. Tudo isso é um caminho para o feminicídio. Mas a doutora Flávia também falou que esse feminicídio pode acontecer sem nada disso acontecer antes, né? Então, é ficar de olho, é ficar atenta aos sinais e buscar ajuda. Eu quero agradecer demais
demais a sua presença aqui, mas muito mesmo. Já é a segunda vez, eu espero que tenha a terceira, quarta, tal, e por aí vai, viu? Deus te abençoe muito, doutora Flávia. Eu Parabéns, que agradeço. viu? Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu quero voltar, sim. Vai voltar, já voltou e vai voltar mais. E aqui mais um agradecimento para finalizar aos nossos parceiros, né? O Speed Telecom, mais uma vez, obrigada. Também Cabeceira Filmes, muito obrigada a ele que faz um trabalho muito parceiro aqui, ó. É esse estúdio aqui, e ele produz conteúdo de forma profissional, transmissão ao vivo, tudo isso. E temos também aí o nosso Prime Seguros. Muito obrigada ao Prime Seguros. Continue com a gente e a gente certamente vai corresponder com a confiança depositada. Gente, finalzinho do nosso podcast. Na próxima terça-feira, a gente vai falar com um advogado, outro colega aqui nosso, que é o Dr. Rodrigo Castelli, sobre contrato de namoro qualificado. Namoro qualificado. Como é que é essa história? Você vai saber na próxima terça-feira com o Dr. Rodrigo Castelli. Gente, por que essa história? Por que essa história? Você vai saber. Eu espero você. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau aqui, minha gente. Aqui, Flávia. Tchau. Tchau.